É possível montar um home cinema, um home theater, utilizando os equipamentos de um mercado de som automotivo? Vem comigo que nós vamos falar sobre isso aqui nesse vídeo. Seja muito bem-vindo a mais um programa Resposta com Frequência, em que toda terça-feira a gente responde os inscritos aqui do nosso canal. Na segunda-feira eu publiquei lá no meu Instagram uma caixinha de perguntas, dizendo que eu queria dúvidas bem básicas para o pessoal que quer aprender a lidar com sistemas de som. E foi engraçado porque muita gente pediu para falar sobre home cinema e principalmente usando os produtos do mercado de som automotivo. E é legal falar sobre isso porque tem tudo a ver com o vídeo que a gente publicou aqui na semana passada, falando sobre palco sonoro, Inclusive está no card aqui do lado, caso você queira assistir, porque esse vídeo falava justamente sobre os sistemas esquerdo e direito, LR, e sobre as percepções do nosso ouvido. Então a conexão que nós temos agora com esse conteúdo é justamente porque lá no outro vídeo eu falava que a gente tem uma percepção que é chamada de binaural, Ou seja, o som que chega no ouvido tem atraso em relação ao outro ouvido que faz com que a gente tenha essa percepção de formação de palco. Então, por exemplo, se eu estiver ouvindo um sistema de som e fechar os olhos, eu consigo perceber claramente onde está o guitarrista, o baixista, o tecladista e assim sucessivamente, justamente por causa da diferença de tempo entre duas caixas acústicas. O que acontece é que no cinema, além dessa percepção de esquerdo e direito, os produtores querem que a gente tenha uma imersão, Ou seja, que o som também venha de trás, ele tenha muito mais espacialidade. E é por isso que um sistema voltado para cinema, eles têm muito mais canais, Enquanto o sistema esquerdo e direito são gravados com 2 trilhas, um filme ele pode ser gravado com 6 e até mais trilhas, tá? Para que você possa entender isso aqui é o seguinte, no cinema, a gente tem um canal central, Ou seja, tem uma caixa acústica central, que é onde sai toda a parte de voz, os diálogos, as conversas, saem nesse canal central. Além desse canal, a gente tem mais 2 canais frontais esquerdo e direito e 2 canais traseiros esquerdo e direitos, também conhecido como surround, tá? Então a ideia é justamente a gente ter essa percepção de espacialidade, por isso 5 canais. Um central, 2 frontais esquerdo e direito, 2 traseiros esquerdo e direito, tá? Então é daí que vem os 5. E o ponto 1 é o subwoofer, quer dizer, tem mais um subwoofer. Esse subwoofer é interessante que você saiba que ele pode ser considerado como um LFE, Low Frequency Effectors, ou seja, um canal exclusivamente para os efeitos, que são as explosões, os tremores, tudo aquilo de baixa frequência que faz tremer, faz vibrar, vem nessa caixa acústica. Mas ele também serve como complemento das caixas de alta frequência. Então, por exemplo, se você estiver usando uma caixa como essa aqui, que é pequenininha, usando um falante bem pequeno, quer dizer que essa caixa não tem possibilidade de descer tanto, não tem baixa frequência. Então o sub ele entra como um complemento dessa caixa, certo? Então ele é um complemento dessa caixa. Mas se você usa caixas maiores que já tem baixa frequência, o sub então ele é destinado para o low frequency. E é importante esse tipo de informação para que você possa entender o seguinte, eu preciso de alguém que processe todos os canais, ou seja, distingue cada um dos canais e ele ainda entenda quando eu tenho um recurso de um low frequency, uma saída de baixíssima frequência. Então ele é um canal que ele recebe componentes apenas para as frequências que são de efeitos, Ele não entra como se fosse um complemento do sistema de som. E quem faz isso é um receiver, é um processador de áudio específico para aplicações em cinemas. E é interessante você saber também que não só os 5 canais, Hoje em dia já tem receiver que processa 7 canais no horizonte, mais um subwoofer, ou seja, você tem 4 caixas traseiras, além das 3 frontais, que é o central esquerdo e direito, você tem mais 4 na traseira, que são as 2 laterais e as 2 traseiras. Já tem receiver que processa 7.2 canais, ou seja, 7 canais mais 2 subwoofer. Já tem 7.2.2, ou seja, eu tenho 7 canais no horizonte, tenho 2 no teto e eu tenho mais 2 subwoofers. Esse do teto já é uma estrutura com a codificação do Dolby Atmos, é uma nova codificação dos cinemas que já estão na maioria dos filmes aí que tem no Netflix, no Premiere, são os sons que vêm de cima, então chuva, um jato que passa ali em cima, o som já vem em cima. Já tem inclusive 7.4.2, ou seja, lá no teto tem 4 canais. Então veja que começa a ficar super complexos os sistemas para cinema
que você vai precisar de algo que codifique, que é um processador multitrilha de áudio. Gostaria de deixar claro que esse processador, ele não é exatamente os que a gente usa no mercado do som automotivo. Os processadores que a gente usa no mercado do som automotivo, ele recebe 2 canais, esquerdo e direito, e a gente tem, vai lá, 4, 6 ou até 8 canais de saída, que eu consigo acertar crossover, eu consigo acertar equalização, delay, né? Então, ou seja, eu tenho recursos para aprimoramento da caixa de som, mas eu não consigo com ele receber a multitrilha de um filme e conseguir destinar onde é que ela sai. Então, já respondo aqui a pergunta do vídeo. Sim, é possível montar um home cinema usando os equipamentos do mercado do som automotivo, principalmente utilizando os processadores de áudio para configurar as caixas acústicas. Mas, inevitavelmente, você vai precisar de alguém que processe os canais, pelo menos 5.1. Certo? Então, ou seja, você ter essa espacialidade total. Claro que se você quiser aprimorar mais o seu sistema, você pode botar multicanais também. Esse processamento de multicanais, ele pode ser tanto com o receiver, que todos eles, pelo menos a grande maioria, já tem saída amplificada, então quase que inviabiliza a ideia de ter mais processadores e equipamento no meio do caminho, ou você pode ter um conversor, né? Que ele recebe o sinal, converte o multicanais, e aí você vai ter que jogar para um processador de áudio do processador de áudio para as caixas acústicas. Então, se você é do perfil do cara entusiasta, que gosta de criar os seus próprios sistemas, é interessante pra caramba. Eu particularmente tenho esse perfil. Eu gosto de construir minhas próprias caixas, fazer o meu próprio sistema e já te adianto que sim, você pode usar os produtos do mercado de som automotivo. O que você tem que ter ciência é o seguinte, os amplificadores, você vai precisar de algo que converta a energia da sua tomada, né, de 220 volts para 12 volts, porque os amplificadores têm isso. Hoje já temos fontes específicas para essa aplicação, então você já consegue, com os equipamentos, fazer essa conversão. Outro ponto que é importante que você entenda na utilização dos equipamentos do mercado de som automotivo é que a grande maioria dos alto-falantes, pelo menos os kits duas vias, eles são projetados para utilizar na porta de um carro. Então, ou seja, ele tem 2 parâmetros, que é o VAS e o QTS relativamente altos, porque faz com que o falante mostre um bom resultado numa caixa grande, que é a porta de um carro. Quando você tenta colocar esse alto-falante numa caixa pequena, ele não tem um comportamento tão interessante, porque ele começa a ficar, ou seja, ele cresce demais na baixa frequência por causa do comportamento da caixa. Eu até falo algo parecido num vídeo que eu uso um kit duas vias no mercado de som automotivo, numa caixa para uso residencial, que está aqui nesse card, né? Você pode acompanhar aí no card o vídeo que a gente publicou, que até você consegue usar, mas aí você tem que usar uma caixa selada, tem que ter recursos ali para arrumar ele, mas não é impossível de que você utilize. Já tem outros produtos, principalmente usados no mercado de som automotivo, mas que também vai para o PA, que aí sim já tem parâmetros técnicos que você consegue colocar em caixas menores para usar no seu home cinema, certo? Outra coisa que eu gostaria de salientar aqui é o seguinte, ó. Se você vai decidir fazer um home cinema na sua casa, utilizando os equipamentos de som automotivo, já vai com a ideia de que tem que usar um receiver, lembre-se que você tem que ter 6 canais distintos para fazer os 5 canais do eixo horizontal, central, 2 frontais e 2 traseiros, mais o subwoofer. Sendo assim, se você vai utilizar um processador do mercado de som automotivo, a grande maioria deles só tem 2 canais de entrada. No mercado do PA até tem processadores com 4 canais de entrada. Mas no mercado de som automotivo, a grande maioria deles só tem 2 canais de entrada. Então você vai precisar de pelo menos 3 processadores. Porque um deles pode fazer o canal central e o sub, ou seja, ele recebe de um lado o que é o canal central, do outro que é sub, e aí você usa as saídas deles para poder processar sua caixa acústica. Você vai precisar de outro dele com canal esquerdo e direito frontal e um outro para o canal esquerdo e direito traseiro, certo? Então, gente, eu sei que é um conteúdo que a gente poderia ter muito mais tempo para bater um papo aqui, mas como bastante gente perguntou se era possível fazer um sistema de home cinema utilizando o equipamento automotivo, eu te digo que sim. Mas você inevitavelmente vai precisar de um receiver, tá? Não adianta querer usar um player do mercado de som automotivo com aquela ideia de que um som interno de carro tem os 2 canais da frente e os 2 canais de trás, porque ele não processa isso independente. Ele vai receber a trilha, ele vai receber a música em esquerdo e direito, e ele joga todo para o lado esquerdo, só que aí sai na frente e atrás, e ele joga todo para o direito, que também sai na frente e sai atrás. Ele não recebe 4 vias distintas na frente e distintas atrás. Então um som convencional
do mercado de som automotivo, ele não conseguiria processar os sinais que você precisaria para um home cinema para ter surround. Você precisa, inevitavelmente, ou um receiver ou um decodificador, né? Algo que receba o sinal e converta em pelo menos 6 saídas para você depois utilizar processadores de mercado de som automotivo e aí sim fazer a sua sala multicanais. Mas quer começar nos sistemas de home cinema já com som de alta qualidade? Você pode montar um sistema 2.1, ou seja, 2 caixas acústicas fazendo esquerda e direita, mais um sub no chão. Então, um amplificador com 2.1 canais, né, ou até um amplificador de som automotivo que tenha 4 canais, você pode botar num bridge dele o sub que vai no chão, e nos outros 2 canais você faz o esquerdo e direito. Então você recebe o sinal em estéreo dos filmes, né, que todos eles têm também a opção de canal estéreo, e você já começa a ter espacialidade usando os mesmos princípios que a gente falou no vídeo da semana passada. Ou seja, você já tem a espacialidade binaural que vai te entregar uma experiência muito legal nos filmes. Então você já começa tendo experiência de um sistema de alta qualidade. Certo, gênio? Espero que eu tenha tirado as dúvidas. Se você tem mais dúvidas, coloca nos comentários aqui embaixo. Essa é a parte legal da gente estar aqui no YouTube, porque eu consigo interagir contigo. E você já pode trazer também conteúdos para que a gente possa falar nos outros vídeos aqui também. Eu aproveito a oportunidade para dizer que eu tenho um treinamento 100% online, que você pode assistir aí no conforto da sua casa, falando sobre projeto de caixas acústicas e alinhamento de sistemas de som, que a gente fala sobre toda a parte de elétrica, uso do smart, medição de potência. Então, são 2 cursos legais pra caramba que você pode assistir aí na sua casa. Entra no www.estudodoaudio.com.br e dá uma rolada lá pra baixo no site, que você vai ver os cursos que a gente tem disponível também. O link tá aqui na descrição. Obrigado por ter estado comigo até agora. Te vejo então na próxima semana. Um grande abraço e até depois. Valeu, gênio!